Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Como o Evangelho de João revela o Gênesis de Deus. Vocês sabem o que é o Gênesis? É o primeiro livro da Bíblia, onde encontramos a história da criação do mundo, do homem, da mulher, do pecado, do dilúvio, da Torre de Babel e de muitas outras coisas. Mas vocês sabem que o Gênesis não é apenas um livro histórico, mas também um livro profético? É isso mesmo. O Gênesis nos mostra o plano de Deus para a humanidade desde o início e nos aponta para o seu cumprimento em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso no Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, que começa com estas palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Vocês percebem a semelhança com o Gênesis? O Gênesis também começa com no princípio e nos diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Mas o Evangelho de João nos revela algo mais. Que essa palavra, esse verbo, é uma pessoa, é o próprio Jesus, que estava com Deus e era Deus desde o princípio. Ele é o agente da criação, ele é a fonte da vida, ele é a luz do mundo. Mas o Evangelho de João não para por aí. Ele continua dizendo: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Aqui nós vemos o mistério da encarnação, o milagre do Natal, o amor de Deus que se manifesta em forma humana. Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne, se fez homem e veio morar entre nós. Ele veio para nos revelar o Pai, para nos trazer a graça e a verdade, para nos dar a vida eterna. Mas vocês sabem o que aconteceu com Jesus? Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, pelos líderes religiosos, pelos governantes, pelos pecadores. Ele foi traído, preso, julgado, condenado, açoitado, crucificado, morto. Ele sofreu tudo isso por amor a nós, para nos salvar do pecado, da morte, do inferno. Mas vocês sabem o que aconteceu depois? Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, apareceu a seus discípulos, lhes deu o Espírito Santo e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Vivos e os mortos, ele vai reinar sobre todas as coisas, ele vai fazer novas todas as coisas, ele vai criar um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem pecado, mas só alegria, paz, amor e glória. E vocês sabem o que ele quer de nós? Ele quer que nós creiamos nele, que nós o recebamos como nosso Senhor e Salvador, que nós o sigamos, que nós o amemos, que nós o adorem, que nós o anunciemos, que nós o esperemos, que nós o vejamos face a face. Meus irmãos e irmãs, este é o Evangelho de João, este é o Gênesis de Deus, este é o plano de Deus para a humanidade, este é o propósito de Deus para a sua vida. Você já conhece esse Jesus? Você já entregou a sua vida a Ele? Você já experimentou o seu amor, a sua graça, a sua verdade, a sua vida? Se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer agora, a abrir o seu coração, a confessar os seus pecados, a crer em Jesus, a recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Ele está te chamando, Ele está te esperando, Ele está te amando. Não resista, não demore, não duvide. Aproveite esta oportunidade e diga sim para Jesus. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te dar um novo começo, Ele vai te fazer uma nova criatura. Ele vai te fazer parte da sua família, da sua igreja, do seu reino. Ele vai te dar a esperança, a alegria, a paz que o mundo não pode te dar. Ele vai te preparar para a sua volta, para a sua glória, para a sua eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te conduza, que Deus te encha do seu espírito, que Deus te faça um instrumento do seu amor, da sua graça, da sua verdade, da sua vida. Amém. Aproveite cada palavra inspiradora dessas mensagens motivacionais sobre Jesus e seus discípulos. Encontre a luz, esperança e amor que permeiam esses ensinamentos.
Convidamos você a explorar mais conteúdos transformadores no nosso canal. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos saber sua opinião. Dúvidas, sugestões ou pedidos são sempre bem-vindos. Juntos, vamos fortalecer nossa jornada espiritual.